Vamos começar a correção do livro, páginas 25 até 33. Vamos lá então. Nós temos aqui, iniciando nossos estudos sobre neologismo e estrangeirismo. Então, começando sobre neologismo, nós temos esse trecho inicial de um conto fantástico do Mia Couto. Então, ele pede, observe como a palavra distraiçoeiras foi empregada. A infinita fiadeira. A aranha, aquela aranha, era tão única, não parava de fazer teias. Fazia-as de todos os tamanhos e formas. Havia, contudo, um senão. Ela fazia-as, mas não lhes dava utilidade. O bicho repaginava o mundo. Contudo, sempre inacabava as suas obras. Ao fio e ao cabo, ela já amealhava uma porção de teias que só ganhavam senso no rebilho das manhãs. E dia e noite. Dos seus palpos primavam obras, com belezas de cacimbo gotejando rendas e rendilhados. Tudo sem fim nem finalidade. Todo o bom aracnídeo sabe que a teia cumpre as fatais funções. Lençol de núpcias, armadilha de caçador. Todos sabem, menos a nossa aranhinha, em suas distraiçoeiras funções. Então, esse trecho, desse conto fantástico, O Fio das Miçangas, tá? Ele tá nesse livro, O Fio das Miçangas, do Mia Couto. E ali nós temos, na letra A, a palavra distraiçoeiras foi criada pelo autor Mia Couto. Não existe em dicionários. Ela é formada por quais outras palavras? Quais os significados delas? Então, nós temos a sugestão de resposta. A palavra distraiçoeiras é formada por duas outras. Distração, que poderia significar desatenção, falta de concentração, e traiçoeiras, com o significado de traidoras. Letra B. Sendo assim, qual o significado de distraiçoeiras funções? Então, nós temos ali uma sugestão também. O significado seriam funções que a aranha exercia de maneira distraída e que se voltariam contra ela mesma. Letra C. Como você classificaria a palavra distraiçoeira no contexto em que foi empregada? Substantivo, adjetivo, pronome, verbo ou advérbio? E por quê? Então, a palavra é adjetivo, pois está qualificando o substantivo funções, em suas distraiçoeiras funções. E aqui abaixo nós temos um pouco sobre o autor Mia Couto. Nascido em Beira, Moçambique, 1955, Mia Couto estreou na literatura escrevendo poesias. A linguagem poética com que tece suas histórias, escolhendo cuidadosamente as palavras, recriando e inventando outras em contos permeados pela riquíssima cultura de seu povo, conquista leitores pelo mundo e faz do escritor, que também é jornalista e biólogo, um dos principais nomes da literatura africana em língua portuguesa atualmente. Então, aqui está uma foto do escritor moçambicano em 2015. Ok, vamos prosseguir. Então, na próxima página, nós temos um pouco também sobre neologismo. Como você viu, no trecho do conto A Infinita Fiadeira, Mia Couto inventou uma palavra formada por outras duas, dando mais expressividade para o que aconteceria com a aranha na narrativa. Esse fenômeno linguístico chamado neologismo é bastante utilizado por vários autores, por exemplo, te adorar, verbo criado pelo poeta Manuel Bandeira, patifento, criado pelo dramaturgo Dias Gomes. Então, nós temos nesse quadrinho um pouco do que seria neologismo. Neologismo é a criação de novas palavras ou a atribuição de novos sentidos a palavras que já existem. Nesse processo, os falantes inventam novas palavras ou empregam novos sentidos às palavras existentes. O surgimento de neologismo ocorre quando os falantes precisam expressar, comunicar, definir ou especificar algo novo, objetos, conceitos, ideias, processos, etc., mas não encontram uma palavra para isso. Essa inovação ou renovação vocabular resulta dos processos de formação de palavras existentes na língua portuguesa, composição, derivação, abreviação, entre outros. Essa parte aqui, nós não... alguns talvez
lembram de algumas coisas, né? Quando as palavras são derivadas, primitivas, mas com a mudança em alguns conteúdos que nós temos realizado na escola, esse conteúdo se vê mais fortemente no 7º ano a partir de agora. Só que vocês ainda vão revisar quando chegarem no ensino médio também, tá, gente? Depois nós temos o uso pelos falantes é que vai definir se um determinado neologismo será um modismo passageiro ou logo esquecido, né? E logo esquecido, ou então se será incorporado ao léxico da língua e dicionarizado. Além da literatura, encontramos neologismos em diversas áreas, sobretudo na ciência e na tecnologia, seja para nomear equipamentos, procedimentos, invenções e descobertas. Então, nós temos o porta-temperos, né, formado pela composição de palavras já existentes na língua que adquirem um novo significado. Aqui também nós temos esse transreceptor, é um neologismo formado pelas partes de duas palavras, transmissor mais receptor, designa um aparelho que utiliza os mesmos componentes para a dupla função de transmissor e receptor. Na língua portuguesa, os neologismos podem surgir de diferentes maneiras. Leia a seguir um texto que trata de um procedimento artificial para reproduzir organismos geneticamente idênticos de seres vivos, a clonagem. Cientistas chineses anunciaram o nascimento de Zhongzhong e Huahua, os primeiros macacos clonados com sucesso usando a mesma técnica que fez nascer a ovelha Dolly nos anos 1990. As duas fêmeas representam um novo marco histórico na ciência, pelo fato de ser muito mais complexo clonar um primata do que ovelhas, abrindo caminho possivelmente para uma futura clonagem de seres humanos, isto é, caso as barreiras éticas, religiosas e morais sejam derrubadas. Desde a clonagem de Dolly, 23 espécies de mamíferos já foram clonadas, incluindo porcos, gatos, cachorros e ratos. Então, nós temos ali, gente, o link, né, dessa reportagem, e abaixo nós temos a continuação da explicação. O termo clonagem é formado de clone, que tem origem grega, e de agem, sufixo formador de substantivo. Assim como clonagem, as outras palavras destacadas no texto são neologismos, formados por derivação sufixal, ou seja, colocados partezinhas de palavras no final, isso é o sufixo. Prefixo seria se fosse colocado antes, tá? Clonados e clonadas são adjetivos flexionados conforme os substantivos a que se referem, no caso, os macacos e as espécies, respectivamente. Já clonar é um verbo da primeira conjugação terminado em ar. Na manchete a seguir, você verá um exemplo em que uma expressão mudou e adquiriu um novo sentido, dando origem a um neologismo. Dê uma repaginada na sua casa. No contexto da manchete, dar uma repaginada quer dizer mudar a aparência e o visual de algo. No exemplo, a casa. O termo repaginada é formado pelo prefixo, então prefixo que vem antes, tá? É formado pelo prefixo re, que significa repetição, e pelo sufixo ada, que forma substantivo e origina-se do termo repaginar. O sentido literal e dicionarizado da palavra repaginar é tornar a paginar, numerar de novo sequencialmente as páginas, mas como neologismo pode significar interpretar algo de uma forma contemporânea, mudar algo com um formato renovado, atual, melhorado. Em contextos coloquiais, os neologismos também se fazem bastante presentes. Leia estas duas manchetes que utilizaram o mesmo verbo. Então, nós temos essas duas manchetes aqui. Empresa lacra parquímetros irregulares no centro de Itajaí e 7 vezes que Maísa Silva lacrou e conquistou o título de rainha. Nós temos aqui, nos dois textos, lacrar está na terceira pessoa do singular. Na primeira manchete, o termo significa fechar com um lacre, isolar algo, selar hermeticamente. E foi usado em sentido literal, dicionarizado para explicar que parquímetros foram fechados por estarem irregulares. Já na segunda manchete, o verbo é um neologismo, que tem uma atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente. Lacrou
corresponde a um elogio a alguém que foi muito bem em algo ou argumentou com eficácia, deixando os outros sem fala ou reação. Como sinônimo para essa gíria, poderíamos citar outros neologismos populares. Arrasou, mandou bem. Agora sobre estrangeirismo. Observe um anúncio do Ministério Público Federal a respeito de um assunto importante. Já ouviu falar do hater da internet? Hater é o nome utilizado para classificar as pessoas que praticam o bullying virtual. Então, nós temos aqui algumas perguntas para vocês pensarem. A palavra hater significa aquela que odeia. Na sua opinião, ela é apropriada para ser utilizada nesse anúncio? Por quê? Então, como sugestão, né? Aqui nós temos que essa é uma pergunta pessoal. Vocês tanto podem dizer que sim, que é apropriada, né, para chamar a atenção, justamente para a pessoa refletir sobre o que é o bullying virtual, quem pratica e como se proteger. B. Além da linguagem verbal, o anúncio trabalha com elementos da linguagem não verbal. Quais são e o que significam esses elementos no contexto? O guarda-chuva é uma proteção ao bullying virtual, as caveirinhas são as ações virtuais de violência feitas pelo hater, a vítima do bullying é representada por uma pessoa bem jovem, sob o guarda-chuva, e as listras podem ser interpretadas como internet, as redes sociais. Então, gente, é vocês pensarem realmente sobre a linguagem não verbal. Todos os desenhos, né, as fontes, as cores são bastante importantes também. Essa é uma sugestão de resposta, tá? Pensando sobre todos os elementos. E na C, há 3 palavras do anúncio que foram emprestadas de outra língua. Quais são? Elas se originam de qual língua? As palavras são hater, internet e bullying, que se originam do inglês. Então, nós temos aqui, gente, pensando sobre o estrangeirismo. Outro fenômeno linguístico bastante comum na língua portuguesa é o estrangeirismo. No anúncio do Ministério Público contra o bullying virtual, você analisou os termos hater, bullying e internet, que vieram do inglês. Essa incorporação de palavras de outras línguas pode acontecer por meio de um processo natural de assimilação de cultura, por proximidade geográfica, entre outros. Os estrangeirismos podem conservar sua grafia original, como outdoor, ou passar por um processo de aportuguesamento, como shampoo e shampoo, com X e com SH antes, né? Estrangeirismo é o empréstimo de palavras ou expressões de outros idiomas. Nesse processo, os falantes introduzem palavras de outras línguas, mantendo sua grafia original ou encontrando forma correspondente na nossa língua. O português brasileiro é rico em palavras de origem francesa, espanhola, árabe, chinesa, iorubá, quimbundo, tupi, etc. Nós vimos, né, através da explicação da prof, eu mostrei algumas palavras, mas são muitas, né, que nós temos muitas palavras de muitas origens diferentes que nós temos na nossa língua. Atualmente, em nosso país, grande parte dos empréstimos linguísticos originam-se do inglês. Por exemplo, trailer, camping, black music, fashion designer. Leia este texto que apresenta outros exemplos. Quem tem Twitter há muito tempo pode querer se livrar de seu passado comprometedor ou só fazer uma limpa no que tweetou há um certo período. O problema é que a rede social não tem um jeito oficial de apagar mais de um tweet de uma vez. Uma alternativa é usar algum serviço confiável de terceiros que faz o trabalho para você. Então, né, esse texto que saiu naquele site ali, nessa reportagem, né? E nós temos ali embaixo. A palavra tweet é um estrangeirismo de origem inglesa, sua forma aportuguesada é tweet, bem como está escrito ali. Nesse exemplo, temos também um neologismo, tweetou, verbo flexionado do infinitivo tweetar, que veio do nome dessa rede social. Lá na nossa explicação, também tinham esses exemplos, que Twitter, né, o Twitter, a rede social, ela tanto vai nos dar exemplo de estrangeirismo quanto de neologismo.
E aqui embaixo nós temos, embora os dois fenômenos linguísticos estejam ligados aos significados de palavras, o neologismo cria ou adapta vocábulos, mesmo a partir de um empréstimo linguístico, e o estrangeirismo inclui palavras de outras línguas. Então aqui nós temos no Acontece na Língua. A compreensão de um texto, seja ele oral ou escrito, pode às vezes ficar comprometida se os interlocutores não são de um mesmo grupo. Existem variedades linguísticas porque os falantes de uma mesma língua empregam gírias e expressões conforme sua classe social, idade, nível de escolaridade, profissão, etc. Os falantes, portanto, modificam a língua introduzindo novas palavras e formas de se expressar. Observe como esse assunto foi abordado nessa manchete de um site humorístico. A frase "Kéfera chipando o crush no Snapchat" pode derreter o cérebro de quem nasceu antes de 1996. Muitas pessoas nascidas antes de 1996 provavelmente não têm referência para entender e decodificar palavras como crush, chipando, associadas a relacionamentos amorosos, e Snapchat, aplicativo de mensagens, porque provavelmente não utilizam tanto as redes sociais quanto os adolescentes e não estão familiarizadas com as gírias atuais. Ainda bem, a tia Duda nasceu em 91, então ok. Língua, um organismo vivo. A língua, assim como a sociedade, está em constante mudança. Recebe influências de culturas estrangeiras, empresta palavras e expressões de outras línguas, cria seus mecanismos internos para aceitar ou rejeitar novas palavras. A vivacidade de uma língua está ligada à capacidade de seus falantes criarem novas palavras, emprestarem termos, darem novos sentidos. O neologismo e o estrangeirismo podem ser considerados não apenas fenômenos linguísticos, mas também fenômenos sociais, pois as interações linguísticas refletem as interações sociais, econômicas, culturais e políticas de uma determinada época e revelam a evolução dos falantes de uma língua. Então, sobre isso, nós também já tínhamos explicado para vocês, né, com aquela outra atividade do vídeo, né, que nós gravamos para mostrar para vocês sobre neologismo e estrangeirismo, que sim, nossa língua é um organismo vivo. Ok? Vamos continuar. Chegando então nessa parte, vocês têm um pequeno vídeo, esse objeto digital, tá? Nós vamos acessar. Você já deve ter ouvido falar que a língua é um sistema vivo. Isso significa que ela é mutável e está sempre sendo usada em diferentes contextos. Por isso, existem muitas possibilidades para a formação de novas palavras. O neologismo é exemplo dessa natureza dinâmica da língua. Toda palavra criada para expressar algo com sentido bem específico ou para atribuir um novo sentido a uma palavra já existente é um neologismo. Em determinado momento de Os Maias, o escritor português Eça de Queiroz faz uso da palavra golvarinhar. Trata-se de uma brincadeira com a língua, em que se cria um verbo a partir de um nome de família. Assim, os personagens usam o termo golvarinhar para dizer que irão se encontrar com os golvarinhos. Algumas palavras de nosso cotidiano também são neologismos. Quando você pergunta a um amigo se a professora curtiu o trabalho que ele fez, por exemplo, certamente não está querendo saber se o papel foi posto em conserva, não é mesmo? Esse sentido informal atribuído à palavra curtir é um neologismo. Já o estrangeirismo é o emprego de palavras de outros idiomas como parte de nossa língua. Às vezes nem percebemos, mas palavras estrangeiras aparecem em nossas falas o tempo todo. Os estrangeirismos são usados com a mesma grafia ou com grafia semelhante ao idioma original. Em casos de uso frequente, eles acabam sendo incorporados ao léxico da língua e passam a constar dos dicionários.
Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Vocês podem fazer essas atividades aqui no livro de vocês, né? E colocar também exemplos de um de neologismo e outro de estrangeirismo. Agora as atividades. Leia esta tira. Dona Neide, o patrão anunciou cortes radicais nos gastos. Já estou sabendo. Black, água, torneiral. Então, ali na letra A, diz assim: o contexto da tira faz o leitor pensar em quais personagens e em qual ambiente. Então, nós temos ali, né? Então, pelo contexto, as personagens são um homem com alguma provável função administrativa e a copeira que trabalham em um escritório. Letra B. A fala do primeiro quadrinho justifica a atitude de Dona Neide. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Então, na letra B, né, espera-se que os alunos respondam que sim, porque os cortes radicais nos gastos anunciados pelo homem poderiam justificar a economia com a troca do café pela água na garrafa térmica, ainda que essa atitude de Dona Neide fosse extremista. Letra C. O último quadrinho apresenta um neologismo. Identifique esse neologismo, seu significado e a formação dessa palavra. Então, nós temos ali. O neologismo é a palavra torneiral, que significa que vem da torneira, portanto, que não seria a melhor água para o consumo. O termo é formado pelo radical torneir com o sufixo -al. Letra D. O termo criado por Dona Neide remete a um adjetivo. Qual é esse outro termo? Então, nós temos ali na letra D. Espera-se que os alunos percebam que torneiral está associado a mineral. Esses dois termos podem ser classificados como adjetivos por trazerem o sufixo -al e por se referirem ao substantivo água. Letra E. Esse neologismo estabelece o humor da tira. Explique como isso ocorre. Então, na letra E, ao fazer uma oposição entre água torneiral e água mineral, Dona Neide ressalta o exagero, os cortes que foram mesmo radicais e assim estabelece o humor. Na 2. A tira abaixo é ambientada em uma empresa. Leia e em seguida responda às questões. Mundo corporativo, do Rubens Bueno. Mundo corporativo. Aqui vai a pauta do próximo meeting com a diretoria. 1. Vamos mesmo realizar o workshop e chamar os stakeholders para participar? 2. Os desafios de implantar um ambiente de team building dentro da empresa. 3. Devemos contratar um professor de inglês? Claro! Aprovado! Então, na letra A, encontre o significado de cada estrangeirismo no quadro de palavras. Treinamento para motivar e conhecer as equipes, todos os grupos de pessoas influenciados direta ou indiretamente pelo negócio da empresa, oficina para discutir ou exercitar técnicas sob orientação de um especialista e reuniões de profissionais. Então, nós temos ali meeting, como uma reunião de profissionais, workshop, oficina, stakeholders, todos os grupos de pessoas, e team building, o treinamento para motivar e conhecer as equipes. Letra B. Qual é o recurso gráfico utilizado na fala do homem de bigode no segundo quadrinho? E o que significa? Então, na B, a fala do homem de bigode no segundo quadrinho é representada por pontinhos no balão de fala. Indica que ele provavelmente não está entendendo as frases com tantos termos em inglês. E a letra C. A tira faz uma crítica bem-humorada ao mundo corporativo. O efeito de humor se dá sobretudo no último quadrinho. Explique. Então, traz de sugestão, né, gente? Isso é muito importante que vocês reconheçam que se vocês colocaram alguma resposta similar, está ok, tá bom? Tia Duda mostra sugestões que o livro traz, certo? A tira faz uma crítica bem-humorada para o fato de o mundo corporativo empregar uma grande quantidade de estrangeirismos, comprometendo até mesmo o entendimento e a comunicação dos funcionários da empresa. O item 3 da pauta, sobre a necessidade de contratar um professor de inglês e a aprovação unânime dos funcionários mostram exatamente isso. Depois, no número 2.
Número 3, desculpe. Leia esta notícia. Facebook apoia curso Vaza Falciane para combater fake news. Facebook apoia projetos no Brasil para combater desinformação. O Facebook está empenhado em construir uma comunidade mais informada e anuncia hoje o apoio a 2 projetos de News Literacy no Brasil para ajudar o consumo de informações na era digital. O primeiro projeto, batizado de Vaza Falciane, é um curso online gratuito contra notícias falsas voltado ao público em geral, especialmente adolescentes, jovens adultos e educadores, a ser desenvolvido pelos professores Ivan Paganotti, do Mid-Ato ECA, da USP, Leonardo Sakamoto, da PUC, e Rodrigo Ratier, da Faculdade Casper Libero. A segunda iniciativa é o desenvolvimento de um bot no Messenger que orientará as pessoas sobre como trafegar no universo de informações na internet, para que elas próprias possam checar informações. A ideia do bot Fátima vem de FactMa, abreviação de Fact Machine. É da plataforma de checagem Aos Fatos, integrante da International Fact-Checking Network. O Vaza Falciane busca ampliar a competência para a leitura de notícias, incentivar uma postura crítica sobre as fontes de informação e contribuir para a qualidade do debate na rede. Os conteúdos educacionais incluirão vídeos curtos com personalidades, memes, listas e testes, com o uso do Facebook para disseminar as mensagens e interagir com os usuários. Identificar as falcianes que circulam no noticiário é competência fundamental no mundo de hoje, assim como identificar seus diferentes subtipos que vão de informações claramente falsas a verdades editadas e dados enviesados, diz o professor Paganotti. O chatbot Fátima, por sua vez, conversará com as pessoas pelo Messenger para auxiliá-las no processo de verificação de conteúdo online, para que possam checar informações de maneira autônoma e se sintam seguras para trafegar na rede de modo confiável e sem intermediários. Mais do que dizer se uma notícia é falsa, verdadeira ou algo no meio do caminho, será possível mostrar como reconhecer fontes confiáveis e se adaptar ao ambiente informativo, explica a diretora executiva e cofundadora do Aos Fatos, a jornalista Thay Nalon. Muito bem, gente. Então, depois dessa notícia, né, nós temos aqui essas perguntas. Vamos ver. Na letra A, a expressão fake news é um neologismo ou um estrangeirismo? O que significa fake news e por que elas precisam ser combatidas? Nós falamos muito sobre fake news, né, gente? Diariamente nós vemos essa tendência mundial e a importância também dela ser combatida, especialmente nesse período que nós estamos. Então, nós temos ali uma sugestão. A expressão é um estrangeirismo. Fake news são notícias falsas, fabricadas, que circulam nas mídias e ganham repercussão nas redes sociais com um grande número de compartilhamento. Espera-se que os alunos justifiquem que elas precisam ser combatidas para não veicular informação falsa, gerando um clima de sensacionalismo, incerteza e desconfiança ao público. Na letra B. O texto apresenta 2 projetos para ajudar no consumo de informações na era digital. Resuma qual é a definição, o público e a finalidade de cada um. Esse era um pouco complexo, mas vocês tinham que justamente voltar no texto, né, e pegar as informações. Então, nós temos o projeto Vaza Falciane, é um curso online gratuito contra notícias falsas. O público inclui especialmente adolescentes, jovens adultos e educadores. A finalidade é auxiliar as pessoas a ampliar a competência para a leitura de notícias, incentivar uma postura crítica sobre as fontes de informação e contribuir para a qualidade do debate na rede. O projeto Fátima é um bot no Messenger de orientação para buscar e checar informações na internet. O público são as pessoas em geral,
Não é especificado ninguém no texto. A finalidade é auxiliar as pessoas a verificar o conteúdo online, checar informações de maneira autônoma e se sentir seguras para trafegar na rede de modo confiável e sem intermediários. Agora também a letra C. Os termos Falciane e Fátima são neologismos. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Então, espera-se que os alunos concordem que são neologismos porque são duas palavras criadas por falantes da língua. Falciane é o termo que se popularizou nas redes sociais, sobretudo no Facebook e no Twitter, como sinônimo de pessoa falsa, dissimulada, aparentemente simpática, que faz falsos e exagerados elogios e finge ser amiga de alguém unicamente para atingir algum objetivo. Fátima, como o próprio texto informa, originou-se de FACTMA, abreviação de Fact Machine. E na letra D. No texto, há outras palavras destacadas. Quais são neologismos e quais são estrangeirismos? Nós temos ali neologismos, trafegar, memes. Estrangeirismos, new literacy, online, internet, bot, chatbot, além das já indicadas nas questões anteriores, o estrangeirismo fake news e os neologismos Falciane e Fátima. Ok? Muito bem, gente. Vamos passar para número 4. Leia a tira a seguir. Televisão de cachorro. Em 10 minutos estarão completamente assados. Sem spoiler, por favor. Então, essa tirinha, né? Vamos ver aqui na letra A. Identifique o estrangeirismo presente na tira e explique seu significado. Então, nós temos o estrangeirismo é spoiler, do inglês. No contexto, quer dizer contar o desfecho de uma história para alguém que não assistiu a determinado filme ou seriado. Literalmente, o termo vem de to spoil, que quer dizer estragar. Assim, spoiler teria o sentido de aquele que comete estragos. Letra B. Como o uso desse estrangeirismo se relaciona com a situação da tira e é fundamental para construir o humor no texto? Então, na letra B, o título da tira, Televisão de Cachorro, é uma expressão coloquial, empregada para se referir a fornos industriais ou assadores de frango, geralmente presentes na entrada de padarias. É comum cachorros ficarem na frente desses fornos, admirando os frangos sendo assados, esperando que alguém lhes ofereça alimento. No segundo quadrinho, um dos cachorros revela ao amigo que os frangos estarão assados em 10 minutos. Esse spoiler relaciona-se diretamente ao título da tira, a comportamentos humanos, e torna o texto engraçado, pois, ao contrário do que se espera, no último quadrinho, o outro cachorro não se anima com a informação, mas se sente incomodado em saber o que acontecerá. Então, ali está a carinha do cachorro incomodado, né? Vamos para a próxima. Então, na número 5. Agora leia esta manchete. Meme Trospectiva. Os melhores memes das redes sociais brasileiras de 2017. O termo meme trospectiva é um neologismo? Qual é a formação dessa palavra e seu significado? Então, sim, né? É um neologismo. O termo é formado pela junção do substantivo meme e por parte da palavra retrospectiva, dando uma ideia de uma retrospectiva de memes que foi feita no ano de 2017, segundo a manchete. Então, depois no número 6, observe o cartoon de Orlando. E nós temos ali esse cartoon, né? Muito legal. Na letra A, então, na sua opinião, por que o estabelecimento comercial optou por usar termos em inglês e não em português? Então, nós temos vários elementos, né? Vários termos em inglês, inclusive ali o Brasil. Então, nós temos como sugestão: espera-se que os alunos percebam que no comércio existe uma ideia de que termos estrangeiros chamem mais atenção dos consumidores, tragam maior credibilidade para o estabelecimento e, portanto, vendam mais. B. O cartoon apresenta uma crítica quanto ao uso excessivo de palavras estrangeiras na língua portuguesa. O que você acha sobre isso? Devemos ou não usar estrangeirismos? Por quê?
Então, essa é uma resposta pessoal, né? Aqui ainda traz, o objetivo não é defender nem condenar o uso de estrangeirismos, mas propiciar uma reflexão para os alunos, para os alunos perceberem o uso frequente de estrangeirismos, principalmente anglicismos. Então, é o uso de palavras em inglês, em redes sociais, né? Por exemplo, as mudanças a que a língua portuguesa está sujeita por ser uma língua viva, em constante movimento e em inter-relação com culturas diversas de vários povos, né? As situações comunicacionais que solicitam diferentes usos para diferentes falantes da língua. Então, gente, nós temos, né, essa influência, é impossível nós não termos, tanto no comércio quanto nas redes sociais, né? E também a língua sendo viva, nós temos diversas culturas, vários povos, então nós temos muita influência de várias línguas. E também a gente tem que se adequar às diferentes situações comunicacionais que solicitam os diferentes usos para nós falantes da língua. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado tudo tranquilo nessa correção do livro. Foi longo, né? Mas conseguimos. Eu espero que vocês estejam gostando bastante das atividades, conseguindo fazer todas elas com bastante empenho e muita dedicação. Muitos beijos para vocês. Fiquem todos bem em casa e com Deus.